Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Vamos continuar então a nossa leitura do Evangelho de Mateus. Nós estamos lendo este do Quaresma, né? Nos propomos a ler de forma simples para contemplarmos e aprendermos com a palavra. E hoje nós vamos ler o capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Vamos ler com calma, sem pressa. Então você pode pegar a sua Bíblia, Mateus 3, de 1 a 12. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê o dom da fé, para podermos aprender com a palavra e crermos naquilo que a palavra quer nos ensinar, nos transmitir. Né? Mateus 3, de 1 a 12. Nossa Senhora interceda por nós, para que o Espírito Santo nos auxilie. Então vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista proclamando no deserto da Judéia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele com efeito que foi dito por meio do profeta Isaías: voz de quem grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então acorriam até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. E confessando os seus pecados, eram por ele batizados no rio Jordão. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes disse: crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, então aqui Mateus introduz a figura de João o Batizador. João Batista, o que batiza? Batista não é sobrenome de João, mas sim aquilo que ele faz, não é? Aquilo que ele realiza. João batiza às margens do Jordão. Jesus disse a respeito de João Batista que, do nascido de mulher, ele é o maior dos profetas. Então João é uma grande figura, tem um grande papel, uma grande importância aí na obra salvífica, na missão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui ele vai prefigurar, que ele vai anunciar o tempo novo. Do Antigo, João está entre o Antigo e o Novo Testamento, encerra os profetas e começa agora o cumprimento das promessas em nosso Senhor Jesus Cristo. É o profeta, vamos dizer, a transição, né, do Antigo e o Novo Testamento. Os profetas até João, de João para frente é Jesus. É ele que vai então, nele vai realizar todas as promessas, as profecias. O que os profetas anunciaram para o futuro, João vai anunciar agora como o tempo presente, como já estando realizando agora, é o tempo em que João está anunciando. João tem um aspecto asceta, ou seja, aquele de alguém que, com práticas espirituais bem fortes, né, de mortificação, de privações, de via de oração, né, bem ao estilo lá de Elias. Nós pegamos lá no capítulo 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, nós vamos lá que João é bem a figura também de Elias. Destacava também essa figura bem ascética, bem de mortificação, de oração. Era reconhecido até mesmo em ver Elias, já viam como ele era. Também João Batista, no seu agir, no seu ser, no seu vestir, mostrava quem ele era. Não é? Com relação a João e Elias, o próprio Jesus também, lá em Mateus 11, 14, Jesus disse que João Batista é o Elias que deveria vir.
porque foi anunciado também pelo profeta que antes de Jesus vir, Elias iria voltar. E Jesus disse que João é o Elias, ou seja, João vem com o poder, com a força de Elias, João vem com toda essa força de Elias, também a seta, né? Esse homem de mortificação, de oração, de renúncias, que vai anunciar e preparar o caminho do Senhor com a palavra, com o anúncio, com o seu testemunho de vida. O batismo de João é um batismo apenas de conversão, de arrependimento. Ou seja, as pessoas iam até João Batista, confessavam publicamente o seu pecado e João então os batizava no Jordão, na água, para poder assim manifestar que eles estavam numa vida agora de arrependimento. Isso como sinal de preparação para a vinda do Messias. João é muito firme na sua missão, não é? De preparar o caminho do Senhor. João. E aí ele vê que os fariseus, que alguns saduceus vêm para serem batizados, no entanto, não dão testemunho. Ou seja, as atitudes deles não condiz com aquilo que estão querendo e falando de arrependimento e de conversão. Então João é firme, João é muito duro na sua pregação e não poupava ninguém. João chama ele de raça de víboras. Né? É o que João está dizendo ali. Ó. Quando viu dentre os fariseus, os saduceus, viam para serem por ele batizados, João lhes disse, cria de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Ou seja, o tempo do Messias. Aí alerta, produzir frutos dignos do vosso arrependimento. Ou seja, tem que ter uma vida conforme está falando, está arrependido, mas a vida não condiz. A vida não condiz. E João também denuncia que eles se acham no privilégio de dizer que eram filhos de Abraão. Tá bom, ser filho de descendente de Abraão, tá bom. João disse, não. Deus tem poder para fazer dessas pedras nascer filhos para Abraão. Nós lembramos lá também Jesus, quando está subindo para Jerusalém, e aí o povo começa a julgar os panos do chão e começa a cantar, e alguém manda que o povo se cale, o Senhor manda que eles se calem. O que Jesus diz para eles? Lá em Lucas 19:40, se eles calarem, as pedras gritarão. Não é? Se esse povo está dizendo, ousando as alturas, ousando mais alto do céu, se eles calarem, as pedras vão gritar. Ou seja, não dá para ficar colocando a confiança só porque é descendente de Abraão. É como dizer assim, não podemos achar que só porque nós somos católicos ou nós fomos batizados, mas se a nossa vida não for uma vida que condiz com a fé que nós professamos, não adianta. Não adianta, não há salvação se não há uma vida de comprometimento, realmente. O que a boca fala tem que ser que o coração crê de fato. Né? Porque de São Paulo é professando com a boca e crendo com o coração. Ou seja, tem que ser uma vida também que condiz com a fé que nós rezamos e professamos. E então João denuncia o tempo. Ou seja, o tempo messiânico é um tempo onde o machado já está posto à raiz das árvores. Ou seja, de agora para frente é um tempo determinado. A partir da encarnação do Verbo, a partir do tempo de Jesus, começa então o fim dos tempos. Por isso a igreja diz que nós estamos no fim dos tempos, que a partir de Jesus, pronto, foi determinado um tempo. A partir de nosso Senhor Jesus Cristo, começa então o final dos tempos. Isso não quer dizer que não é fim do mundo, é o final dos tempos. Ou seja, por quê? Porque a partir agora de Jesus, vamos ter, como naquele tempo e agora, fazer uma escolha. O próprio Jesus disse isto lá em Mateus 12:30, Lucas 11:23. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. Ou seja, João está anunciando que a partir de agora é um tempo de escolha. É um tempo que vai ter que escolher entre Cristo ou não, entre Jesus ou não. Porque o reino dos céus está próximo. E com Jesus inicia o reino. Jesus é o reino. Né?
Jesus é o reino dos céus. A pessoa de Jesus é o reino dos céus. Então é com ele ou contra ele. Não tem meio termo. É isso que João está deixando bem claro. Também João apresenta Jesus como alguém que é maior que ele. João diz, olha, eu não sou digno nem de desatar, desamarrar a sandália dos seus pés, que era uma atitude que o escravo fazia ao seu senhor. Porque João diz, olha, aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Em outra passagem, João vai dizer, porque já existia antes de mim. Então já está apresentando Jesus como alguém que é muito maior e mais forte do que ele. E apresenta Jesus como aquele que batiza no Espírito. João batiza na água, apenas. Jesus vai batizar no Espírito Santo e no fogo, um fogo purificador. Muitas vezes o fogo também é símbolo do Espírito Santo, né? Então é Jesus que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, um batismo que transforma. Não é somente um batismo de arrependimento no sentido de algo bem exterior, não. O que Jesus vai trazer é algo novo. É o Espírito Santo que ele vai nos dar. É o fogo do Espírito Santo que purifica, que transforma o homem a partir do seu interior. Então João está anunciando tempo novo. E aí, de novo, ele volta ao assunto. Ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Ou seja, é o tempo do Messias, chegou o tempo agora determinado, que foi prometido pelos profetas. Não é para esperar mais nada. Aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que foi prefigurado ao longo da história do povo. E em todos os livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, chegou agora, é Ele. Ele é o Messias da qual estávamos esperando. Então, a partir de agora, começa um tempo novo, o fim dos tempos. O reino está agora no meio de nós. Com a chegada de Jesus, com a chegada do reino, o homem e a mulher, todos, a partir de agora, vão ter que fazer uma escolha. Então, João Batista já aponta para aquilo que depois, nos evangelhos, vamos ver da consequência da escolha disso. Porque vai haver aqueles que vão optar por Jesus, vão ser juntados no celeiro, ou seja, no reino dos céus, e aqueles que, com a figura de palha, ou seja, que não serve para nada, ou seja, aqueles que não quiseram crer, aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram o reino, vai ser lançado num fogo eterno. O que é o fogo eterno? É o inferno, é a perdição. Porque a partir de agora não tem meio termo. É isso que o João está deixando bem claro. Por isso ele chama a atenção dos fariseus e dos saduceus, para que tenham uma vida digna, uma vida conforme a boca está professando. Uma vida conforme a fé que está professando. Isso é para mim e para você. Não basta nós dizermos que cremos, mas se a vida não condiz. Não basta nós acharmos que fomos batizados, eu vou à missa aos domingos. Nós poderíamos dizer, como João, né? Deus pode suscitar batizados, cristãos, católicos das pedras. Então não adianta nós ficarmos achando que isso é o suficiente. Não. Não basta achar que ir à missa, rezar o rosário é o suficiente se a minha vida não condizer com aquilo que eu rezo, que eu professo, que eu celebro. É preciso que a vida vai se moldando. É preciso que aquilo que eu professo, que eu rezo, que eu celebro, seja a minha vida. Cada vez mais eu preciso buscar esse arrependimento, essa minha pertença a Cristo. Né? Então eu preciso realmente ver como é que está a minha caminhada de fé. Então esse capítulo 3, você releia, é bom que faça uma avaliação da sua vida, como está a sua caminhada. Não pode estar como a dos fariseus, dos saduceus, não. Precisa ser realmente uma vida conforme a fé que nós professamos, celebramos, rezamos. Ficamos por aqui, amanhã nós continuamos, vamos lendo todo dia.
forma tranquila, calma, partilhando o Evangelho de São Mateus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.